nunca, pessoalmente, acusei o ex-presidente. Eu partia do pressuposto que ele poderia não entender nada, porque muitas vezes a fala dele na televisão era demonstração de uma ignorância absoluta sobre o assunto. Mas como eu sou presidente e parto do pressuposto que os presidentes não são obrigados a saber tudo, ele tem que pelo menos ouvir quem sabe. E o que se reivindicava naquela época? Que ele montasse um comitê de especialistas que ouvisse os principais cientistas brasileiros para que pudesse o Estado ter uma orientação, sabe, no trato com a sociedade brasileira. Ele colocou 3 ministros da saúde, que apenas o primeiro parecia que entendia um pouquinho de saúde, um outro era vendedor de remédio e o outro era um general que a impressão que dava é que não sabia absolutamente nada. Mas o mais grave é que teve médico, gente com mandato de deputado, gente conhecida na sociedade, que fazia questão de fazer com que a ignorância fosse perpassada através do meio de comunicação para o Brasil inteiro, tentando criar coisas impensáveis pela sociedade. Então, eu falava para o Padilha sempre o seguinte: por que as entidades médicas não abriram processo de crime contra a humanidade para o presidente ou para os ministros da saúde? Por que não se pegou fala de determinados médicos importantes que foram para a imprensa falar que cloroquina servia e não sabia o processo contra essa gente? Porque se a gente não faz isso, cai no esquecimento, e é tudo que eles desejam, é que caia no esquecimento. Porque as pessoas que vivem de mentira e vivem de glosar a imagem da fome do povo, não está preocupado com a verdade. Eu vou dar um exemplo aqui do que foi falado em dezembro de 2020. Bolsonaro dizia: a pandemia está chegando ao fim e que um pequeno repique pode acontecer. Temos uma pequena ascensão agora que chama de pequeno repique, que pode acontecer. Mas a pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas. Você vai inocular algo em você, disse o presidente. Essa fala foi entrevista publicada no sábado, 19 de dezembro de 2020, no canal do YouTube do seu filho, aquele fujão que está nos Estados Unidos tentando pregar o golpe contra o Brasil.